Bem-vindos ao The Builders Podcast. Meu nome é Darino Moreira Tenório e o The Fábrica Builders Podcast é um dos principais elementos do mundo digital da fábrica. Nós temos discutido vários segmentos e vários desafios muito interessantes de abrangência global, como o desenvolvimento imobiliário, investimentos, indústria 4.0 e agora vamos entrar no mundo de tecnologia, no mundo de recorrência SaaS. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Leonardo Gasperin. Eu sou diretor de operações aqui na fábrica, sou responsável pelos projetos. E é um prazer hoje estar aqui com a Mari. A gente já tem trocando há alguns anos, né, Mari? E é um prazer poder participar hoje do podcast. Maravilha. Eu sou Clarissa Reis, estou aqui nesse episódio para mergulhar no mundo SaaS. E hoje a gente tem uma querida, uma pessoa que a gente gosta muito, que faz parte do nosso ecossistema, que é a Mari. A Mari é COO da Queima Diária, mas também recentemente CMO. A Queima Diária é a maior plataforma de exercícios físicos online da América Latina. Eles já transformaram mais de 1.600.000 vidas e também faz parte do grupo Smart Fit. A Mari é um destaque porque ela cresceu rapidamente na carreira dela e ela começou numa carreira difícil de se ver essa transição. Ela começou na área de pessoas, depois assumiu operações e, como eu disse, assumiu marketing também. E o interessante é que ela tem uma visão holística da empresa, né? As áreas são bem distintas, ela conseguiu desenvolver habilidades complementares no decorrer desses anos. E como a gente sempre fala aqui no início do nosso podcast, para apresentar o nosso convidado, a gente traz uma frase que a própria pessoa escolheu, que reflete, que direciona algumas dessas ações do nosso convidado. E a frase que a Mari escolheu foi: nossa principal prioridade é proteger a nossa capacidade de priorizar. Maravilha, Mari. Agora a gente quer saber um pouquinho de você. Coisa boa. Olá, pessoal. Olá. Prazer estar aqui com vocês. Realmente essa trajetória um pouco atípica, né? Na frente de negócios, passando pelo time de pessoas, mas é aquilo que você fala muito, né? Do equilíbrio que isso traz dentro da trajetória. E essa frase é interessante para mim, ela é do autor do livro Essencialismo, né? E que driva muito a minha carreira. No sentido de que, assim, a gente tem tantas oportunidades e às vezes isso tira tanto foco, né? Então a gente tem que trabalhar sempre essa capacidade de proteger a nossa capacidade de priorizar, né? Porque senão a gente se perde muito no foco. E a minha trajetória foi muito assim, tendo que eliminar algumas coisas que tiravam Aprender a o dizer não, foco, né? dizendo não e focando naquilo que realmente importa, naquilo que é essencial. Isso é uma característica única no mundo de tech, né? Que tem Sim. tanto se fala em inovação, inteligência artificial, você ter essa visão de essencialismo, de priorização, é um diferencial muito grande, né? Demais. É tudo disperso, é muita inovação, é muita dispersão, e se você não ficar atento, E né? é muito dinâmico, né? Muito dinâmico. Então, quando a gente fala em priorizar, na teoria parece fácil priorizar, mas principalmente SaaS, B2C, mídia, né? Tudo muda muito rápido. Então, como você consegue priorizar num mundo dinâmico? Não, e tem um fator que é muita oportunidade. E às vezes esse sucesso de ir crescendo, aparecendo oportunidade, torna seu fracasso, porque tem tantas opções e às vezes você se perde naquilo que é fundamental, né? Perfeito. Tem uma frase que aí é minha, que eu falei, que eu falo muito sobre a Mari, que é a Mari, pessoal, ela tem uma capacidade muito grande de unir dois opostos numa mesma pessoa num perfeito equilíbrio, que é firmeza e, ao mesmo tempo, delicadeza. Ela consegue reunir isso. E aí, Mari, diante dessa apresentação, a pergunta que a gente quer saber de você é como é que você conseguiu fazer esse crescimento na sua carreira, um crescimento rápido, e ao mesmo tempo muito complementar, né, partindo da área de pessoas, operações, marketing, uma área holística, você também consegue ter uma visão muito boa de produto, de tecnologia. Como é que você fez para evoluir e para se desenvolver, para ser capaz de conseguir ter tanta coisa debaixo do seu guarda-chuva? Legal. Eu sou administradora de formação, mas me especializei em gestão estratégica de pessoas. Então, meu coração sempre foi em pessoas, né? Então, comecei me aventurando pelo RH, time de people, me desenvolvendo bastante nisso. E aí eu tive a oportunidade de ir para a Queima também assumindo, né, a liderança de pessoas. E eu diria, claro, que apesar de atípico,
foi orgânico. Não foi uma coisa Foi assim. forçado. Não foi forçado e não foi brusco, sabe? Porque quando a gente trata de pessoas, principalmente na estrutura que eu fui para a Queima, quando ela estava sendo estruturada como empresa, poucos funcionários, tendo que contratar muita gente, a gente passa muito pela estratégia de definição de metas, OKRs, Sim. né, acompanhamento do negócio. E de repente, essa estratégia de people era muito direcionada para o objetivo estratégico do negócio, sendo parceiro estratégico mesmo. E aí chegou um momento que o nosso CEO, né, e founder, o Beirão, virou para mim e falou assim: cara, você tem que escolher que caminho que você quer. É. E eu me apaixonei por negócios e fui me desenvolvendo no negócio. Eu acho que assim, é muito complementar, porque não se tem resultado se não tiver boas pessoas. E Uhum. aquela pessoa que tem a capacidade, né, de entender isso, o papel da liderança, o papel de um bom gerenciamento, né, como criar gatilhos que realmente levem as pessoas ao máximo potencial delas, esse líder, ele tem mais capacidade de virar Verdade. o jogo com mais velocidade. Total. E às vezes a gente tem o inverso, né? Aquele líder que teve que começar já olhando só para resultado, mas esquecendo as habilidades de gerenciamento de pessoas. E aí, para mim, foi muito complementar, mas tem um ponto que eu penso muito que é difícil de mudar mindset, que são Uhum. algumas skills, porque quando você trata mais de gestão de pessoas, é sempre um processo. É. E esse processo nem sempre é rápido, ele é mais lento, Uhum. né? E quando você está olhando para negócio, a velocidade importa demais, né? O time das coisas, o pragmatismo, a visão de resultado. Então, talvez esse tenha sido a virada mais difícil, Uhum. que era desapegar um pouco, sabe? Da cadência do desenvolvimento apenas, mas como eu acelerava esse processo que é tão importante, mas atendendo às necessidades do negócio. E o aprendizado em si foi muito a maturidade da prática. Eu acho que a melhor escola é a É o experiência. dia a dia. Lógico, a gente troca muito, muita troca, muito crescimento, muita construção, mas a prática do dia a dia foi me moldando e me aperfeiçoando para estar na posição que eu É. tô. Então, eu acho que o que você está dizendo é muito assim, eu acho que o mais difícil é desenvolver as capacidades de liderança de pessoas, né? Porque as habilidades de hard skills, as habilidades técnicas, uma pessoa que corre atrás, que tem foco, que tem obstinação, corre e se desenvolve. Mas aquela habilidade de pessoas, de comportamento, de liderar, isso é realmente algo que, se você já tem isso como tendência, como natural, você vai conseguir navegar nas outras áreas de forma mais fácil, né? E eu acho que foi muito dessa sua trajetória. Foi. Você já tinha isso de forma empírica, orgânica, Sim. e com a sua disciplina você foi absorvendo outros conhecimentos do negócio. Bom, Lembrando que uma empresa cliente nossa, referência no setor de bem de consumo, ela coloca como mandatório o CEO ter passado a ser líder de gente. Aí, ó. Ele não vira CEO se não tiver passado, porque é o teste de fogo para ver se ele vai conseguir liderar o time sem estar presente na operação em todos os lugares. Sim. Né? Então, veja como esse assunto é levado a sério até para ser como uma premissa de progressão de Sim. carreira. sim, Né? verdade. E aí, Mari, dentro desse ponto, acho que um outro desafio muito comum dos diretores, dos C-levels das empresas, é como conciliar a operação, o dia a dia, com tantas inovações, estratégias, o longo prazo da empresa, né? Então, como é que você faz isso? Tem alguma rotina, alguma tática que te ajuda, ao mesmo tempo, a tocar a operação, mas também pensar no futuro? Sim. O que que eu penso, assim, a gente vive um híbrido, né, de pensar em estratégia e em execução ao mesmo tempo, né. Então, assim, você tem que estar olhando para frente, para o quadro futuro, entendendo os movimentos de mercado, tendências, sabendo as oportunidades, né, o potencial, mas ao mesmo tempo você tem que olhar para a operação, Uhum, porque você tem que entender a capacidade do seu time, da é. entrega da sua empresa, e esse equilíbrio, para mim, é a chave do sucesso. Uhum, Porque muitas pessoas viram e falam assim: "Ah, agora eu vou focar só na estratégia". E aí corre-se o risco de ficar alienado. é. Muitos momentos, porque o mercado está cheio de oportunidade, a visão vai longe, são líderes visionários normalmente, mas às vezes a capacidade de execução da sua operação não corresponde ou as priorizações não estão muito bem alinhadas. Sim. Por outro lado, se você foca só na execução,
você acaba ficando míope, É. né? É como se você colocasse, às vezes, uma viseira ali e não conseguisse enxergar. E, às vezes, a operação em si, ela traz tantas dores. É. É tão difícil o Sair dia a dela, né? dia, Uhum. que, às vezes, a sua mentalidade fica pessimista, É. né? Sim. Então, vem É. as inovações, você fala, não dá, a gente precisa, né, colocar o pé no chão. Então, assim, não é fácil atingir esse equilíbrio, mas eu entendo que você precisa do híbrido. E Sim. aí, para isso, você precisa dos respiros, mas você também precisa de imersão. Uhum. Então, o que eu faço é conseguir ter meus respiros com pessoas estratégicas, bons benchmarkings, estudos, né? A gente poder trocar, Uhum. mas ao mesmo tempo viver o dia a dia com o Uhum. time. Então, assim, se tem uma coisa que é característica minha, é pôr a mão na massa junto com o Total. pessoal, Uhum. né? Viver o dia a dia, ter empatia, encontrar as anomalias do dia seguinte. Eu acho que o principal papel nosso de executivo é conseguir trazer boas soluções ágeis e rápidas para as anomalias do dia a dia, né? Então, assim, o problema veio, você resolve rápido. Então, acho que é isso. Você tem que viver, mas você tem que ter um espaço na agenda de respiro que você não abre mão de trocar, de estar se movendo no mercado para não perder também o viés de longo prazo, né? Daquilo que a gente precisa conquistar. Ô, Mari, você comentou Perfeito. sobre líder empreendedor, e é um fato interessante porque normalmente líder empreendedor tem muitas ideias e olha muito para esse futuro, né? Como crescer, e o desafio está justamente nisso. Beleza, todas as ideias que eu tive, como que eu vou colocar isso na prática? Como que eu vou executar no dia a dia? Como que eu vou passar isso para o time Sim. para a gente conseguir sair do outro lado Sim. para executar essa oportunidade que a gente está enxergando? Então, acho que é um pouco disso, de conexão, de olhar para a oportunidade, olhar para o mercado, mas ao mesmo tempo você não pode só ficar planejando e olhando para a oportunidade sem executar lá na É ponta. para não ficar uma teoria sem prática, né? É. E isso que a Mari está falando é a essência, é a prática das organizações ambidestras, né? Perfeito. Que inovam e que executam bem. Né? Uma empresa está mais que provado, né? Se o playbook de 2000 até 2015 e 16 era execução e eficiência, esse playbook virou muito rápido e quem era Midas até 2015 e 16, de repente foi ficando desatualizado com a velocidade gigantesca. Quem conseguiu ter essa adaptabilidade de fazer as duas coisas bem feitas, e não é uma coisa trivial, porque você tem que equilibrar perfis que você não acha em todo lugar. Sim. Porque você tem um visionário. Coloca o visionário para executar a rotina, não vai dar certo. Você tem um executor da rotina, que é muito bom em fazer isso rodar. Então você precisa de uma terceira figura, que é essa que conecta um com o Uhum. outro, que é o desenvolvedor. Sim. Né? E essa figura é que tem a habilidade de transitar dos dois lados, se compreender e fazer os dois mundos conversarem. Essa figura do desenvolvedor é a essência da São ambidestria. skills diferentes, né? E quando você tá muito na operação, você se apega a muita Uhum. coisa. E quando Você que você tá criou, na né? estratégia, Difícil você mudar. precisa mudar, é É. dinâmico. É. Então, às vezes, Aí são você coisas. releva a dificuldade de Exatamente. implementar. Então, assim, apesar de ser difícil, eu entendo que é uma chave, Sim. sabe? Quem alcança isso se torna Prospera. diferenciado Uhum. no mercado, porque não é fácil, são skills diferentes, mas você consegue ter uma capacidade de ideação e execução prática, que é o que gera resultado, né? Total. Isso era o que era visto no presidente da Apple atual, o Tim Cook, ele fazia essa ponte das visões do Steve Jobs com a operação da Sim. empresa. Ele é o que conectava as duas pontes, né? Então Sim, é perfeito. muito visível o impacto. Muito bom. Agora a gente está aprofundando aqui no nosso tema do dia, né? Lembrando que o nosso foco é pensar isso, né? Como que as empresas, especialmente as SaaS, podem escalar e crescer o seu modelo de receita recorrente. E a gente separou aqui em 3 grandes blocos. O primeiro deles é de aquisição. Como atrair mais clientes, né? Como ter estratégias, especialmente estratégias de marketing, especialmente quando a gente está falando de um modelo B2C, o marketing é ainda mais importante, como ter as estratégias corretas, né? Então, dentro desse nosso primeiro bloco, Mari, quais são as principais métricas que driveiam, que direcionam para a gente avaliar se a gente está conseguindo atrair corretamente os clientes? Uhum. E eu acho que até complementando a tua pergunta, o que é a visão do tráfego? O que é o famoso tráfego online para a turma se ambientar e aterrissar no Legal. tema? Sim, ótimo. O contexto da queima diária, né? Ele é um contexto de venda digital muito forte, né? Ó, O digital tem crescido cada vez mais e expandido as possibilidades, e desde o do nosso nascimento a gente focou muito nessa escala através da mídia, né? Da mídia paga.
E aí a gente se tornou um especialista disso, e hoje cada vez mais a gente tem incluído o orgânico pelos desafios que a gente está vivendo de otimização do custo de aquisição, É. né? Então, entrando primeiro nessas métricas, né? E aí a gente vai explicando um pouquinho como que funciona a dinâmica. Quando a gente fala de tráfego pago, a gente olha para 2 pontos principais que tem que ser uma meta de volume e uma de qualidade, Uhum. né? Então a gente precisa de escala, Uhum. né? Porque sem escala você não vai crescer sua base, você não vai conseguir monetizar da forma como você precisa, mas essa escala precisa ter qualidade. E a gente olha muito para o CPA, que é o custo por aquisição, Uhum. né? Escala e abrangência. Quantas pessoas são Volume, impactadas? volume de vidas, a gente chama de vidas na É. queima, né? Porque o nosso propósito é muito transformação, mas de clientes, usuários, leads que você está atraindo. No nosso caso, a gente foca muito nesse tráfego direto focado em conversão imediata. Então, a gente foca em conversão. E aí você tem uma métrica importantíssima que é o retorno do investimento. Quando você Sim. trabalha principalmente com mídia, a gente usa muito ROAS, né? Uhum. Que é o retorno do investimento em mídia. Então, Uhum. pra você saber assim, cara, tá valendo a pena o que eu tô colocando? Porque pelo volume, às vezes, você vai ficar míope. Se você colocar a grana ali nos gerenciadores de anúncio, né, vai vir A volume, métrica de volume. vaidade não é o ROAS. O ROAS é a solução para a métrica de vaidade de Exatamente. abrangência, né? Você tem que regular a sua escala com seu custo de aquisição. Uhum. Ter um alvo de custo de aquisição que você fala assim: "Olha, ok, isso aqui é meu teto, né, por todo o planejamento de retorno que isso vai trazer para a sustentabilidade da Uhum. operação". E essas métricas têm que, assim, tá na unha, né? Sim. Todo dia, toda hora tá olhando, otimizando para que você consiga um bom resultado. Então, assim, a gente tem uma expertise muito grande nessa escalabilidade através de anúncios, Uhum. né? Mas a gente também tem uma máquina que gira depois desse tráfego pago que vai acontecendo, né? Então vamos lá, a gente está ali com o gerenciador de anúncios, vou pegar um exemplo prático, né? O Meta Ads, né? Uhum. Instagram ali. Sim. Então a gente está colocando grana ali para atrair pessoas para o perfil que a gente precisa, para a solução que a gente está trazendo, para atender a dor daquelas pessoas. E a gente está gerando um tráfego para nossa página de vendas, a landing page, né? E aí, quando essas pessoas chegam ali, a página tem que fazer um papel de converter. É. Né? Ela tem que convencer a pessoa, ter gatilhos, um CTA forte, uma copy boa, para que a pessoa clique, entre no seu checkout e converta. Mas esse é o caminho perfeito, É. né? E nem É. sempre isso Aí é acontece. que vem as otimizações, as Sim, melhorias, e né? aí entra canais orgânicos no intuito de diluir esse custo de aquisição, ou seja, para todo mundo que eu tô levando para minha página, eu tô pagando, Sim. né? Independente se comprou ou não comprou, eu tô gastando. Como que eu faço a diluição disso? Criando um funil e uma máquina por trás disso com canais mais baratos de conversão. O que seria isso? Você tem uma estratégia, por exemplo, com e-mail, para Uhum. automação do abandono de carrinho, abandono de página. Ótimo. Então, seu cliente entrou na página, saiu, entrou no seu checkout, mas não converteu, começa uma automação ali, criando estratégias de quebra de objeção para que ele compre através de canais que são muito mais baratos, que é um disparo de mensageria. Uhum. Outro é o transbordo para as redes sociais. Eu vejo as redes sociais, assim, a maior potência que existe, principalmente para diluição de custo de aquisição. Aham. Então, as pessoas estão indo para sua rede social. E aí, quais são seus conteúdos? O que É. que você está fazendo ali para aquela pessoa que está entrando para conhecer sua marca tome uma decisão e consiga tomar essa decisão o mais rápido possível? Porque quanto antes, mais barato fica, É. né? Outra estratégia que está muito forte hoje em dia é o WhatsApp, Uhum. né? Então, assim, as pessoas entram na sua página, teve dúvida, conversa com o WhatsApp. Você pode tanto fazer automação via bot, você pode ter atendimento humano, personalizado, o próprio abandono de carrinho, né? A pessoa abandonou, automaticamente você dispara uma mensagem no WhatsApp, atraindo essa pessoa, que com certeza é um custo mais barato do que a mídia paga nesses canais mais tradicionais, TikTok, Google Ads, Meta Ads, enfim. Então, o trabalho é muito isso, assim, de você conciliar o pago e o orgânico para que você tenha um equilíbrio de investimento na medida certa do que o seu negócio precisa, e aí você conseguir ter escala, É. né? Então, o tráfego pago, ele traz escala, ele traz volume, mas o seu orgânico, ele precisa sustentar no momento que esse volume vier, ele tem que estar preparado para converter e converter rápido esse cliente, né? Nossa, uma aula, né? Muito bom. É. Então, em resumo, pensando em métrica, é foco total em ROAS e CPA, em última instância. E aí, falando de estratégias, né? Você já trouxe aí vários canais. Como é que você analisa a eficiência desses canais e quais são os canais que você acha que têm um melhor resultado
pro modelo de negócio da Queima? Então, assim, a Queima utiliza muito o anúncio, como eu trouxe para vocês Uhum. a mídia paga. Então, o que a gente mais usa dentro de anúncio é Meta Ads. A gente foca muito em Instagram, mas TikTok tem vindo com muita Muita força. força. Acelerando muito, né? Principalmente pelo tipo de algoritmo dele, né? Que ele potencializa essa escalabilidade, essa Mensagens viralização. curtas, virais, né? Virais, e ele entrega para um público que às vezes não é só seu seguidor, né? Ele não tem essa tanta dependência que o Instagram tem, né? De você ter Viraliza uma muito base, mais rápido, né? viraliza mais rápido, mas a gente utiliza muito o investimento do Instagram. Mas é aquilo que eu te falei, assim, ele é o canal de linha de frente. E a retaguarda, ela tem que estar muito azeitada. Porque se você não tem a retaguarda, você não vai conseguir continuar escalando. Então, pensa, uma das métricas é volume. Mas para você conseguir volume, você tem que ter qualidade. Se essa qualidade aqui, que é o custo por aquisição, tá cara, o que que acontece com o volume? Para, né? Aí, às vezes, você pode falar assim, nossa, mas aqui tá caro. Mas se tiver convertendo bem nos canais orgânicos ou seu remarketing, né? Então, a gente tem um funil também dentro de anúncio. Você começa com um topo, mas você também tem o remarketing ali no fundo de funil, convertendo, às vezes, barato. Então, você cria consciência pagando mais, mas você consegue converter rápido, pagando menos, quebrando objeções. Então, assim, não tem como dizer um canal que seja mais forte, mas a nossa linha de frente hoje é o tráfego pago. E por trás você tem social muito forte, mensageria, automação de mensageria, e-mail, WhatsApp funcionando muito bem também. Para quem já está mais avançado no funil, né? Então a Sim, pessoa já demonstrou interesse, você já até tem os dados dela e a partir disso exatamente. você entra em contato para poder contornar objeções e aí Sim. converter. Porque no nosso modelo de negócio, apesar da gente focar em conversão direta na página, a gente não tem o objetivo de geração de lead, esse não é o objetivo primário. No final, quem não converte virou seu lead. E aí a estratégia de converter esse lead em cliente, ela acontece por meio dessa retaguarda, principalmente, ou pelas estratégias de remarketing. E aí você vai tendo que equilibrar os custos aí para ver o que tá valendo mais a pena. E isso volta de novo para a questão de execução, porque essa execução do dia a dia e a capacidade de priorizar, ela encaixa, né? Qual canal eu vou priorizar? Qual campanha eu vou gastar mais? Qual campanha está dando certo? Qual que está dando errado? A gente precisa desabilitar. Perfeito. Priorização, mensagem original, né? Sim. E esse ponto que o Darino falou já casa justamente com a nossa próxima pergunta, né? Que eu acho que a gente poderia subdividir em duas. Como identificar os criativos winners, né? Porque o criativo winner, o que que é? Aquele que converte mais e melhor, com um custo mais baixo, numa escala importante também para a companhia. Então, quanto mais criativos winners a empresa tiver, maior vai ser o poder dela de crescimento. Só que a pergunta do milhão é como fazer esses criativos winners, né? Então, eu acho que a pergunta que eu queria te fazer é isso, assim, o que que você vê como boas estratégias para conseguir identificar elementos de um criativo winner? E aí, já conectando com a próxima, como que você enxerga essa construção de árvore de hipóteses, de testes, alinhadas a esse objetivo de ter escala em criativos winners? Perfeito. Assim, o criativo winner, ele vai depender do objetivo da empresa, né? Aí eu vou trazer com mais propriedade o que que a gente tem por objetivo, mas para cada empresa ele vai se comportar de forma diferente. Tem empresa que está ali com objetivo de marca, apenas, de impacto, de alcance. Né? No nosso caso, como eu trouxe para vocês, o nosso foco é conversão direta. Então, eu não posso fugir de um criativo que seja capaz de trazer escala e custo dentro daquilo que eu espero, Sim. né? Então, assim, quando a gente olha para o criativo winner na Queima, né? Aquele vídeo com copy ou imagem com copy, até para o pessoal Entender entender, o que né? que O é um que é um criativo, né? criativo, tangibilizar, é Ótimo. aquilo que você vai usar para anunciar e falar do seu Sim. serviço, do seu produto. A gente olha para aquele que vai trazer volume de venda, ou seja, ele vai criar interesse suficiente para as pessoas clicarem nele e irem para sua página. Mas ele também tem que ser aquele que vai qualificar o público certo para chegar na sua página e converter rápido. Ótimo. Porque se você leva o público errado com o criativo, no final vai ficar caro de qualquer jeito. Então você está levando tráfego, mas não está conseguindo converter. Porque o nosso objetivo é conversão, é venda direta ali, é receita direta. Então, hoje a gente olha para o criativo winner, aquele que é capaz de entregar essas duas coisas ao mesmo tempo. Ele entrega volume de venda e ele entrega custo dentro do esperado.
O que é mais fácil de acontecer? Você ter criativo que entrega volume, muito volume, mas com custo estourado. E aí, se você não toma cuidado, às vezes esse custo se torna superior ao retorno do ticket Nossa. médio que o cliente E traz. aí, Maria, vou puxar esse gancho, porque conversa com as métricas que você trouxe, né? Sim, Então, a importância de a gente olhar para CPA, mas olhar para ruas junto. Porque eu posso ter um CPA super bom. Só que se, por exemplo, fiz algum tipo de oferta ou reduzi meu ticket, tipo, meu CPA pode cair, só que o meu retorno vai cair junto. perfeito. Então, meu ROAS vai ser impactado. Então, a importância de você não ser focado em apenas uma métrica, e sim olhar o processo um pouco mais completo, né? Quanto que eu estou gastando, quanto que eu estou tendo de retorno em cima dessas Perfeito. vendas e como que eu conecto as coisas. Assim, É. o CPA, ele não é estático em Uhum. questão de meta que a gente tem que drivar. Então, lá na Queima, quando a gente tem campanha, o CPA-alvo muda. Por quê? Porque o retorno vai mudar. Se o ticket médio que eu vou receber numa campanha promocional, então uma campanha de desconto, eu vou receber um valor inferior. Eu não posso manter o mesmo custo de aquisição setado. Então, ele vai sendo vivo, porque o retorno do investimento, ele é um alvo. Eu quero quanto de retorno? 100%, 200%, 300%? Isso vai drivar quanto que eu posso gastar por conta do ticket de retorno que eu vou ter naquela campanha. Então é exatamente isso. E aí isso é uma aventura É. que entra um pouco no fluxo que você falou de testes, Sim. Uhum. né? Porque assim, você vai colocar no ar e é só ali que você vai entender, vai performar ou não vai performar. E é, assim, uma atividade de risco, né, Uhum. gente? É É. teste, e para que você possa reduzir o risco e ser mais assertivo, é o que entra o levantamento de boas hipóteses. Então, você olha para o dado, você começa a observar o comportamento do seu lead, né, do seu potencial cliente ali dentro, vai vendo o histórico daquilo que performou de acordo com o seu objetivo melhor, aquele aprendizado do que não deu certo, você tem que evitar de fazer de novo, e com isso hipóteses vão sendo geradas. Desde o tipo de criativo, então, o tipo de vídeo, o tipo de imagem, o tipo de hook, que é a chamada inicial desse criativo, a copy, o texto, como que você vai trair, porque dependendo do que você escrever, a pessoa vai trair a pessoa errada e vai ficar Uhum. caro, que foi o que eu falei com É. vocês. E aí você também tem que olhar pro gerenciador de anúncio e pro algoritmo dele. São diferentes. A forma como o Google Ads funciona é diferente da Meta Ads, que é diferente do TikTok. E aí, se você não tem uma estratégia, né, que é personalizada para cada uma dessas frentes, você corre risco de errar De também. não escalar. Então, a parte analítica, olhar para o dado, olhar para o comportamento do seu usuário, seu histórico, levantar hipóteses daquilo que funcionaria, né, com mais assertividade por conta do dado, vai colocar no ar para testar. E Testar. às vezes é uma mudança de segmentação, uma mudança de configuração, e às vezes são mudanças simples de chamada, de hook, que você realmente vai conseguir virar o seu resultado. Você comentou, Mari, sobre o risco disso, né? De testar, porque quando a gente fala em mídia paga, principalmente em larga escala, é um investimento muito alto se você deixa, por exemplo, um criativo, um anúncio no ar que não está performando. E aí vem o desafio de como a gente tem muitos dados disponíveis, né? E como que eu sei que ele está dando certo ou que ele não está? Então você trouxe o ponto dos dados também, estruturar uma inteligência que faz sentido segmentada por qual plataforma está anunciando, qual que é o tipo do cliente que você quer atingir, e ao mesmo tempo, como que eu sei no início do teste se aquilo vai dar certo, se aquilo não vai dar certo, para eu não ficar muito tempo investindo num teste sem Então, o futuro. seu Né? teste custa caro. É. E lembrando que até recentemente a gente viveu um mundo de explosão de consumo na Google durante a pandemia, né? As empresas de tech muito capitalizadas, juros baixíssimos, gastando loucamente online, e isso jogou os custos, o CPA lá no teto. Isso naturalmente teve uma repercussão, que todo mundo começou a olhar, pô, essa conta não vai fechar. Eu É. preciso mudar os canais, eu preciso focar no orgânico. E pouco tempo depois a chave estava virando totalmente, quem estava totalmente driveado por isso. Na próxima fase, o playbook já não funcionava mais e explica parte de vários problemas que a gente vê hoje nas empresas de Sim, tech, né, Mari? pensa assim no exemplo da queima, na pandemia, né? A gente É. cresceu bastante na pandemia porque o interesse natural das pessoas era eu preciso me exercitar em casa, então o nosso É. business foi Tá, é o lugar fortalecido. certo na hora certa, né? Sim, mas o pós-pandemia ele trouxe um desafio muito É. grande, porque todo personal trainer que Verdade. não podia mais ir na academia dar aula, o que que ele fez? Ele começou a dar aula Ele ou ao mesmo. vivo, ou videoaulas. Celular na frente. Exatamente. E foi crescendo o volume de pessoas, mesmo que micro, né, microempresas ou Microinfluenciadores. microempreendedores, É. influenciadores,
eles estavam ali buscando o mesmo público que a É. gente. E qual que é o impacto disso? O leilão que começa Sim. dentro, né, desses gerenciadores de anúncio, porque se você tem muita gente buscando pelo mesmo público, fica mais Aumenta o caro, custo, né? né? A regra básica e mesmo de economia mesmo. É. Então, assim, vai aumentar o seu custo. E aí, ou você consegue ser muito assertivo, e aí entra estratégias de hipersegmentação, muitas vezes, para que você consiga achar dores que não sejam tão macro, mas que sejam bem específicas e seja assertivo. Ou então você vai ter que lutar dentro desse leilão para ver quem que vence. É. Mas isso vai encarecendo todo o processo. E aí, o que antes pra gente era muito tranquilo, ter uma dependência maior do tráfego pago, hoje já não se sustenta tanto e você precisa investir mais em conteúdos, em educação de base, em geração de consciência maior da sua marca, para que você tenha um diferencial no momento que o seu anúncio chega para esse cliente, né? E Perfeito. antes de avançar, eu queria só explorar dois tópicos que são muito visíveis também, que é a questão do investimento em branding e investimento em performance. E vocês sempre foram com essa característica pé no chão e de vamos fazer as coisas acontecerem. Como é que o branding fica nessa história e por que que o branding tem tanta dificuldade de entregar valor direto? Resultado, né? De ter o É. ROAS. Ou É. quais são as etapas que a turma salta pro branding de fato dar resultado, né? Legal. Ótimo. Esse assunto de branding é um assunto Longo. polêmico. Cada empresa vai enxergar de uma forma, mas a Queima sempre investiu em branding, só que não branding pelo branding, mas o branding performático, né? É diferente se você pegar grandes marcas que não vendem diretamente por elas, mas precisa de lojas, intermediários ali Uhum, para vender. O que que é o objetivo principal dela? Criar consciência. uhum. Para que na hora, por exemplo, você vai comprar um tênis numa marca passando X, na você rua. passou na loja, tem várias marcas, mas você fala, eu quero essa marca aqui. Uhum. Então, eles têm muito objetivo de fazer um branding de Recall, consciência, de força. A queima diária, ela não tem intermediários. Ela, ao mesmo tempo que anuncia, cria consciência, ela é o canal de venda e distribuição, totalmente no digital. Então, nosso trabalho de branding, ele sempre leva para a Ele página. já é tudo do funil. Então, a gente está falando da Consegue empresa, mensurar, né? sim, trazendo os atributos de valor da marca, posicionando, né? Mas, ao mesmo tempo, possibilitando que essa pessoa entre na nossa loja, né? Que é a nossa página, e conheça a gente também. Então, esse investimento de mídia não deixa de ser um investimento em marca. Então, essa é uma característica específica da Queima. Verdade. Existem outros business que vão precisar ter estratégias diferentes, né? Mas marca é muito importante, né? Você É. precisa posicionar. Agora, a retaguarda que eu trouxe para vocês, principalmente social, ela é maravilhosa para construir, né? A visão de marca do Uhum. negócio, o seu lead ali te acompanhando, entendendo seus valores, né? Aquilo que você está agregando valor, o posicionamento da empresa. Então, lá na Queima, a gente une as duas coisas. Muito bom. E aí, para a gente encerrar esse bloco de aquisição e partir para o próximo, tudo isso que a gente está falando aqui parte muito de conhecer o cliente, né, Mário? O quanto que é importante ter essa clareza até para a gente conseguir entender se esses leads que estão sendo atraídos realmente fazem sentido, né? Você falou muito sobre isso, de atrair a pessoa certa, né? E dentro desse processo de conhecer o cliente, a análise dos dados, né? Ter Sim. clareza do que a gente chama de ICP, que é o perfil do cliente ideal mesmo para a empresa, a partir daquele perfil que mais está trazendo receita. Então, se analisa o histórico, entende as características desse perfil, idade, sexo, região, se é mãe, se não é, né? Algumas características que são aplicáveis ao negócio, e a partir disso começa a olhar para o mercado, pessoas que têm essa similaridade. E aí a última pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: você já conseguiria passar aqui, aí eu sei que é difícil, mas uma palhinha até para a gente trazer um acionável para quem está nos vendo, do que você já viu como creative winner, assim, então, realmente, vídeo é algo que converte mais ou não, antes e depois, tem emoji, não tem, assim, você conseguiria trazer alguns elementos do que você vê como maior probabilidade de ser winner, especialmente pensando em Instagram, né? Sim. Mais uma vez, tem que ver a rede que você está trabalhando, né, o gerenciador de anúncio, mas também o seu modelo de negócio, né? E as estratégias variam de topo e fundo de funil, topo, meio e fundo de funil. Então, assim, para topo de funil,
vídeo converte muito mais. É. Atrai muito mais, porque você está criando uma consciência. É muito difícil você vender sua marca, sua solução, seu serviço Você tem 10 numa páginas para ler. numa imagem, né? É. Uma imagem, algumas palavras. Então, o Um artigo estático. científico provando que malhar faz bem, mas Exatamente, o estático, né? Que seria a imagem com a copy. É difícil você vender para quem não te conhece, né? Então, para criar uma consciência, o vídeo ele atrai muito mais, ele traz muito mais, né, valor agregado. Mas o remarketing em si, o estático vence Olha só que hoje pra legal. gente, né? Porque Uhum. você está fazendo quebras de objeções específicas. Então, assim, você já conseguiu atrair a pessoa, teu Ela já tem interesse, interesse. ela criou consciência e só ela deixou tá te parado no carrinho. considerando como solução. Uhum. E aí agora o momento é, o que tá impedindo ela de tomar a decisão? Uhum. Né? Se ela entrou na minha página, se ela clicou aqui no meu criativo, entrou na minha página e não converteu, o que é que está segurando ela? E a gente, com a maturidade, foi mapeando, né, objeções comuns dos nossos clientes e a gente foi criando remarketings específicos para quebrar cada um deles. E aí você tem uma sequência de remarketing automatizada para quebrar as objeções e essas pessoas vão convertendo à medida que a objeção individual vai sendo quebrada. Perfeito. Mas o desafio de conhecer essa base é muito grande, né? A gente precisa entender. Eu acho que tudo parte do primeiro, assim, o que seu produto e seu serviço soluciona? Não tem como, assim, você aleatoriamente escolher um público, né? Seu produto, ele vai solucionar a dor de alguém. Você foca na dor, né? Na dor. Quem que tem essa dor? Né? É. E aí você vai construindo criativos que conversem com essas pessoas, mas os resultados daquilo que você está testando vão te drivando. Opa, a objeção está sendo aqui. Opa, esse daqui está convertendo mais. Olha, essa estratégia de remarketing está convertendo rápido as pessoas depois da entrada dentro do funil. Então, hoje, lá na Camp especificamente, o topo mais com vídeo, o fundo de funil mais com estático, mas dependendo das redes sociais, muda também. Aham. Não, legal. Eu acho que tem 3 categorias que a gente nunca pode deixar de lado, que é a questão do potencial de mercado, né? Dado o seu produto ou modelo de negócio, qual é o potencial, né? E quem é o seu cliente. São categorias básicas, mas por baixo disso é um mundo de alternativas que você tem, Estratégia. estratégias possíveis, né? E que conectam com a visão de produto. Então, potencial, cliente e produto, né? É um início saudável da gente se planejar e definir o que fazer. Perfeito. Muito bom. Então, agora, pensando muito na lógica do cliente, né? Uma vez que a gente conseguiu atrair, adotamos as melhores estratégias, canais para atrair esse cliente entrou na nossa base, está utilizando o nosso produto ou serviço. Como engajar esse cliente, né? Então, o nosso segundo bloco aqui é de engajamento. E a primeira pergunta, Mari, é como é que você vê essa correlação daquele cliente engajado, ou seja, aquele cliente que de fato está utilizando o produto, com as suas estratégias futuras, né, de upsell, cross-sell e também mitigação do cancelamento, o temido churn. Sim, sim. Aqui no Diário a gente tem uma particularidade no cancelamento, né? Que a gente confia tanto no nosso produto que a gente dá 30 dias de garantia para esse cliente. É. Então, ele transaciona, ele compra, mas se por qualquer motivo ele não gostar, não se adaptar, ele tem o churn aí, né? O reembolso integral do valor que ele pagou. O churn não é só no fim da assinatura. Não né? é só no fim. E nem só no decorrer da assinatura, porque a gente trabalha principalmente com a recorrência anual, né? Então, empresas SaaS que trabalham com a recorrência mensal ainda tem esse desafio mês a mês, né? Viver esse churn. A gente se concentra muito nesse churn inicial, dos 30 primeiros dias, que é esse período de ativação, que é a garantia de vamos engajar esse cliente, vamos fazer com que ele se conecte com o produto, que ele entenda o valor do produto. Período de criação de hábitos, novos hábitos, Sim, né, Mari? nós estamos falando de atividade física, que é a coisa mais louca, né? De você Hum. manter um hábito. É porque não é gostoso, dói, é difícil manter a rotina. Mas depois que passa meia hora, você fala, nossa, Ainda bem que que eu vi, sensação né? boa. O problema é fazer ele fazer de novo. Exatamente, você voltar, e é uma luta grande, diferente dos streamings, né, onde eles focam muito no entretenimento é gostoso, é prazeroso, quando Mais você fácil. pensa em fazer, já te traz um prazer instantâneo, e a gente luta muito contra isso, então churn é sim um dos grandes indicadores de acompanhamento, e o que acontece? O churn ele tá atrelado a tanta coisa, gente, a forma como você adquire o seu cliente impacta seu churn, né, tem gente que vai assim, vão atrair a qualquer custo,
né? Vamos trazer e pôr para Sim. dentro. Se essa pessoa não tiver uma consciência clara, né, não entender o valor do seu produto, Tinha ela um não vai ter a objetivo. adoção dele. E aí ela vai churnar, principalmente no modelo de negócio como o nosso, que ainda oferece uma extensão do período de garantia, né, da compra. Então, são algumas estratégias, né? Primeiro, o nosso balizador é a quantidade de aulas, de treinos que esse Uhum. usuário realiza durante o primeiro mês dele, né? Durante esses 30 primeiros dias, para gente é algo de referência. Existe uma correlação grande, né? Entre o quanto de aula ele assiste no primeiro mês e o churn garantia, o percentual de churn Uhum. garantia que a gente tem. Então, hoje a gente chegou numa maturidade de conseguir olhar para o comportamento do cliente e saber exatamente qual é essa correlação. E sabendo desse número, a OKR desse time, que cuida dessa linha de frente de churn, uma delas é essa: fazer com que o cliente chegue a X aulas dentro dos 30 primeiros Perfeito. dias. Aham. Então, tem correlação de aulas assistidas, do tempo que ele faz a primeira aula. Então, você comprou o produto, aí você ficou muito tempo parado. Não logou, não fez a sua atividade física. A Então, chance a de gente. você não renovar ou de você dar churn nos 30 primeiros dias é muito Eu grande. diria que até Sim, antes, né, de você não cumprir a sua missão principal, que é transformar as vidas, né? Como que você vai exatamente. transformar a vida de alguém se a ela pessoa Não desiste, né? logou, comprou né? e não tá praticando? No nosso caso, a transformação ela vem pela prática, É. né? Não tem como Não é você. Não é pagar, pela não leitura. Não é por olhar, por É. assistir, né? É por fazer. Então, assim, de fato, a gente olha para o churn como um desfavor para o nosso cliente. É. Porque se ele entrou com uma dor, essa dor não sumiu em 30 Ele tomou dias. aquela decisão e depois tá Sim. desistindo, né? Como se fosse nesse E aí, sentido. pra gente, isso é muito sério, É. né? A gente tá deixando de cumprir o nosso propósito. Então, tem essa correlação com dados de comportamento desse usuário, então, correlação de tempo de início, de aulas assistidas, de indicações. A gente tem um programa de Member Get Member que mostra muito esse pico de satisfação do cliente, o tanto que ele tá gostando, o tanto que ele tá indicando. Então, você tem essas métricas. E a gente trabalha também, você falou sobre upsell, né? Uhum. E uma estratégia muito legal nossa é criar um funil automático de upsell. Ah, sim. Então, você consegue trabalhar upselling de várias formas. Alguns business trabalham muito a recompra, né? Mas como o nosso modelo de negócio ele é recorrência de ano, né? O nosso foco é, durante esse ano do cliente, a gente incluindo os add-ons, produtos adicionais complementares. Então, existe uma estratégia legal de você não estar colocando produto complementar só para ganhar mais dinheiro. Você está colocando produtos complementares que, de fato, complementem a jornada desse usuário. É Porque porque a pessoa que tá fazendo exercício físico, ela também quer se alimentar melhor, Ah, né? porque a rota no bem-estar, ela começa do básico. Eu tenho que quebrar o primeiro paradigma. Qual que é o primeiro passo? Fazer ginástica. Eu evoluí, criei o hábito, caí, voltei, caí, voltei, fiquei. Qual é o próximo passo dessa jornada de bem-estar? A gente estava até discutindo antes do podcast começar se a Keima era uma tech, era uma SaaS ou era uma wellness tech? Porque a rota final é essa, Sim. né? Pensar no bem-estar como um Ah, todo. Sim. O produto final é saúde, né? É transformação de vida mesmo, mas por trás a máquina que funciona é uma máquina de tecnologia e marketing, né? Então a inteligência estratégica tá nisso, mas o produto ele entrega saúde, né? Ele entrega wellness. E dentro desse funil a gente trabalha a construção de um ecossistema, É. né? E essa é uma maneira muito legal, tanto de você engajar mais. Então pensa, se eu tô fazendo uma atividade física e não tô cuidando da minha alimentação, eu não estou potencializando meu sim. resultado, Sim. né? A atividade física vai te ajudar, vai te trazer resultado, sim, só que você pode acelerar. Você pode colocar alimentação combinada junto e fazer com que isso vá mais rápido. Outro produto adicional que a gente tem é mentalidade, a gente, né, trabalhar essa questão de geração de hábitos. Então, a gente tem Uhum. produtos que impulsionam a geração de hábitos. Então, pensa, qual que é o maior ofensor da atividade física? A não criação de hábito, Uhum. o comece e paro. Uhum. Né? Então, a gente está agregando produtos dentro desse ecossistema que vão impulsionar o engajamento do cliente, porque quanto mais resultado, mais eu engajo. É. Se eu não tenho resultado, eu vou desengajar, aquilo É. não está funcionando para mim. Então, você cria isso como alternativa e de quebra, você está ganhando grana. É. E essa grana, essa receita, ela é muito importante olhando para o seu LTV. Porque você está com um custo de aquisição aqui desafiador que é caro. A gente acabou de falar de aquisição. Então tá ficando cada vez mais caro. E aí você precisa garantir que o retorno do seu investimento não seja exclusivo no produto principal,
mas que Perfeito. ele venha sendo diluído ou trazendo mais retorno, né, um ROAS mais positivo com a venda dos produtos adicionais. É. E essa estratégia de funil automático de upsell é aquela estratégia que a gente brinca lá na Kemo, assim, a gente fala assim, as melhores estratégias é aquela que você não gasta R$ 1 a mais, mas você traz muita grana para o negócio. Não, sem dúvida. Então você não precisa pagar mais por esse cliente, automaticamente depois da compra você já está monetizando ele, colocando produtos adicionais que no final vão ser benefício para ele, né, para engajá-lo na E jornada. inclusive, já é comprovado isso, que no momento que o cliente está fazendo a aquisição daquele produto, é o momento que ele está mais predisposto a investir em outros produtos complementares, né? Então, a partir do momento que você tomou a decisão de fazer um exercício físico, você também quer tomar a decisão de ter um plano alimentar, de ter algum suplemento, de ter algum produto que vai potencializar os seus resultados, Você né? tá Porque num você pico de tomou, engajamento, você né? está no pico de engajamento. Então, realmente, a empresa do outro lado tem que estar no pico de oferecimento, de ambiente Sim. para explorar esse melhor momento. E vale comentar que tem uma jornada natural de criação de hábitos, né? Você tem esse pico de engajamento e depois você tem as vitórias subsequentes, né? Você precisa criar um ambiente que a pessoa vença É. algum desafio, E, né? Que e- ela tenha uma recompensa pessoal, poder do hábito, né? Que ela É. vença, tenha uma recompensa e vá para a próxima etapa da jornada. Senão ela nunca sai, ela precisa de alguma vitória para disparar o gatilho da recompensa dela, né? Então, capitalizar essa recompensa é uma coisa super justa. A gente está falando de saúde aqui, gente. Sim. A gente não está falando de outros negócios, entendeu? Então, é super transparente. O critério de um mês é ultra transparente, Sim. sabe? É um baita risco, na verdade, mas ao mesmo, sabe, a empresa, algumas coisas que você faz desde o início, ela vai te dar benefício o resto da vida. Então, essas tomar decisões muito arriscadas, mas que resolvem um problema grave desde o início, elas dão benefícios eternos para a empresa. E esse, na minha visão, essa transparência, essa forma justa de trazer uma relação de troca, de ativação, ela gera frutos Sim. para sempre, né? E essa ativação que o Adriano comenta, traduzindo um pouco para métricas internas, né, Mari? É importante também. Você comentou ali sobre X aulas no primeiro mês, mas também quanto tempo demora para fazer a primeira aula. E é importante a gente controlar isso também com métricas para entender, poxa, o cliente entrou, beleza. E agora como que eu faço com que a maior parte dos clientes cumpra essa jornada nesse primeiro mês, com que ela mude a rotina dela, mude a vida dela, para ela ficar depois dos 30 dias. Sim. E a gente consegue fazer isso através de métricas internas, né? Sim. E conseguir, aí entra na eficiência operacional interna mesmo. Perfeito. E aí entra justamente na próxima pergunta, né? Porque a partir do momento que a gente está falando disso, que é engajar o cliente, oferecer um produto, maximizar essa experiência para a gente também ter upsellings no início dessa jornada, como que eu faço para oferecer a melhor experiência para ele e aí no decorrer do tempo que ele permaneça dentro da empresa, né? E aí acho que está bem clara essa correlação de utilizar, de estar engajado com a continuidade. Mas como mensurar, né, Mari? Eu acho que essa é uma dúvida muito importante das empresas. E entra muito no conceito do aha moment, né? O aha moment é justamente quando o cliente entende o valor daquele produto ou serviço e quando ele atinge o aha moment, a chance dele de churnar cai muito e a chance de upsell aumenta muito também, aumentando o LTV e é tudo que as empresas querem, né? Então esse conceito de aha moment ele é muito importante dentro das empresas. E aí a pergunta é: como mensurar, como identificar? No caso da queima, você trouxe essa correlação grande de número de aulas. E como é que vocês chegaram nessa quantidade X de aulas para considerar que então esse cliente atingiu o aha moment? Análise, 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 né? Você tem que pegar a realidade, o que está acontecendo com o seu usuário, entender esse comportamento e reproduzir isso, né, em métricas. Então, assim, primeira coisa para um modelo de negócio como o nosso, que é uma recorrência anual, é você olhar para a jornada, né? Momentos diferentes da jornada pedem métricas diferentes. E os comportamentos vão ser diferentes também. Pensa a gente, né, fazendo atividade física. A gente começa sedentário muitas vezes, mas à medida que vai criando o hábito, você vai se fortalecendo e seus interesses e seus desejos dentro da atividade física vão mudando junto também. Então, a gente precisa primeiro ter um mapeamento claro, quebrado por momentos de jornadas. Ninguém Então, faz um triatlo se começar caminhando primeiro, né, sim, Mari?
Exatamente. Os desafios são diferentes no início, no meio, até no fim da jornada, né? Então a gente precisa entender quais são esses desafios e o que que faz com que essa pessoa realmente consiga avançar dentro das métricas de negócio. Então, primeira métrica, churn garantia, né? A gente tem que garantir que essa pessoa fique. Esse momento é muito crítico. É o momento que eu preciso criar o aha moment, né? Que Uhum. é, eu preciso que ele veja o meu valor, e para ele ver o meu valor, ele precisa de uma sequência maior de aulas. E a gente, com base em análise e correlações, né? Estatísticas mesmo, de usuários reais que fizeram X aulas, churnaram numa taxa de X%, contra usuários que fizeram menos desses X aulas e churnaram numa taxa muito maior, a gente vai entendendo esse comportamento. E aí, quando você coloca essa análise, por exemplo, para o meio da jornada, o mês 6 do cliente, dentro da jornada dele, já é diferente. A Uhum. gente vê que nesse início, na queima diária, você precisa de mais esforço. Você precisa que seja um volume maior, para que a adesão do produto de fato aconteça, essa ativação seja uma boa ativação. Mas no meio da jornada nem sempre você precisa de um volume mais alto ali dentro. E o cliente vai ter ali uma constância, vai ter momentos de altos e baixos, que é normal. Aham. Atividade física é assim, são É. poucos que realmente conseguem manter uma constância muito forte, mas uma constância mínima a gente faz correlação também. Então é legal que o nosso primeiro mês ele determina o 12º. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal, quando você descobre a correlação daquilo que você faz no primeiro mês, que garante com que no 12º, no nosso modelo de negócio, tem uma renovação, né? A renovação aconteça sem impedimentos, é legal demais. Já direciona muito as suas iniciativas, né? Sim, Toda a sua estratégia da companhia sabe que o momento crítico é esse início. E é justamente isso que eu ia pontuar agora para te perguntar, né? Como é que você, então, enxerga isso, essa correlação do início da jornada com o impacto final no decorrer dos 12 meses, né? Porque até já fazendo um disclaimer aqui, não só para o modelo de negócio da Queima, mas a gente vê para vários outros modelos de negócio diversos, desde varejo, bens de consumo, o quanto que realmente esse início da jornada impacta no poder de ou renovação ou de recompra, né? sim. Então, como é que você enxerga isso? Ele impacta em geração de receita, esse início, em todas as pontas. Então, eu falei igual para vocês que a gente tem um programa de Member Get Member, e o usuário engajado é aquele que Que indica, indica, né? né? Então, assim, você está ganhando mais receita pela indicação do usuário, porque ele está engajado com o seu produto. Aí você olha lá para a renovação, o usuário engajado é aquele que renova. É. O usuário engajado é aquele que não churna. Uhum. E aí, hoje, a gente tem maturidade para falar. A gente chegou no nível de poder dizer: se ele fizer X aulas dentro dos primeiros 30 dias, ele vai chegar engajado no 12º mês. Então, já existe uma correlação, né, com validação estatística do volume que ele precisa ter no primeiro mês para chegar no 12º e renovar. Isso precisa de análise, precisa de ter experimentos, né? Mas hoje a gente já chegou nesse ponto. Então, o que que a gente faz é construir uma jornada de comunicação, né? Uma jornada de engajamento, a jornada de inserção de ofertas Uhum. dentro desse momento. Então, se no início eu estou precisando, talvez, de mais uma criação de hábito, no meio eu estou precisando de quê? Uhum. Né? Um atendimento personalizado, um direcionamento diferente de Uma tipos de oferta. programa, né? Um nutricional talvez diferente para o meu objetivo. Então, às vezes eu entro com o objetivo, sei lá, de emagrecer, depois eu quero tonificar. E o que Aham. que eu tenho de produto dentro do meu portfólio, né? Para acompanhar Que essa vai jornada. acompanhar a jornada, em que momento eu faço essa inserção. Perfeito. Assim, essa é a estratégia de milhões, né? Você É. saber o momento certo de falar com seu cliente e a forma certa para falar com ele para Com que essa cada receita cliente, né? volte. É, E um ponto que você tocou, Mari, é a questão de você estar conectado com a realidade, né? Parece uma coisa meio óbvia, mas esse óbvio precisa ser dito várias vezes. A realidade não quer dizer que você tem produto para isso ainda, mas você pelo menos está enxergando onde que sim. estão os gaps, independente se você tem ou não, Você e tem está aquela demanda, direcionando, né? né? Porque senão você vai ficar empurrando a mesma coisa para objetivos e realidades diferentes. Então, essa realidade ela sai muito, ela volta para os princípios, né? De sair do escritório,
ver o teu cliente, conversar com ele, entendeu? Fazer aquele trabalho artesanal, né, de testes no início, né? Mas principalmente você tá conectado. É a pergunta básica. É o meu viés, é o meu time que está criando essa realidade ou é a realidade de fato, né? Exatamente. Ter essa segmentação, né? Então, eu acho que assim, as conclusões desse ponto é entender a base, né? Quando a gente olha para todas as empresas, entender a base do seu cliente, entender aquilo que o seu produto oferece. Então, se é fazer aulas de exercício físico, entender essa correlação da utilização do número de aulas com os indicadores que fazem sentido para o seu negócio, que pode ser recompra, que pode ser renovação, churn. E aí, comparando, né? Bom, então se faz mais uma aula, qual que é o impacto disso no final? E aí, a partir do momento que a gente encontra aquele máximo de indicador, mas que também tenha volume, né? Porque eu acho que isso é importante. Quando a gente olha muito engajamento, cada vez vai tendo menos gente dentro desse público. E naturalmente essas pessoas que estão super engajadas são aquelas que mais vão impactar o indicador final positivamente, mas o público vai reduzindo, né? Então calibrar para ter volume, para a gente conseguir escolher um indicador que consiga impactar positivamente no final, mas que ao mesmo tempo seja representativo, né? E é o que você falou, é É, análise, e, análise, e análise. como empresa SaaS, né, que é o objetivo nosso, assim, trazer essa visão do SaaS, tem um fator muito importante para ser ferramental nisso, que é a tecnologia. É, Então, assim, o nosso produto, ele é digital. Tá ali uma plataforma, seja via aplicativo, web, TV, mas a experiência ali dentro conta, Online. né? Como que o Uhum. total. produto ele é pivotado para ele reter esse usuário, para que a experiência seja assim, bem fica, um produto formador de hábito, né? Então tudo conta quando você olha para design de experiência, usabilidade, interface. Você tem que pensar muito bem assim, o que que eu vou mostrar na minha home principal? O que que meus banners vão dizer? Aonde que as pessoas estão clicando, né? Aonde elas estão clicando? Qual que é o mapa de calor aqui, né, do comportamento desse usuário? O que está atraindo mais atenção? O que está difícil de encontrar? Quais são as dores que estão acontecendo? E a tecnologia ela vem com um poder gigante de fazer otimizações e trazer Que vão escala. gerar Então, engajamento. desde gamificação, por exemplo, para o nosso business, É, gamificação Sim. é uma sacada muito legal, São as né? vitórias ao longo da jornada. Sim, e aí você vai tendo marcos de vitórias e aquilo vai virando, né, algo que você está competindo com você mesmo, eu quero ser é, melhor. E isso o é. brasileiro manda muito bem e adora via social media, Sim, né? É. sim, Nós somos referência nisso, né? De exatamente. fazer as coisas em conjunto, evoluir e compartilhar com os amigos, né? Sim, É. Ah, E esse ponto é muito importante, porque quando a gente fala de engajar a nossa base de clientes, a gente vai pensar em iniciativas que vão passar tanto por comunicação, entendendo essa base de clientes, então o que falar, o que oferecer, mas muito produto, né? Que é o que você está falando agora. Então, como que o meu produto, a minha tecnologia tem que estar estruturada para que eu tenha features necessárias para aumentar esse engajamento? sim. Então, o ponto é como calibrar isso, né, Mari? Como identificar, e também se você conseguir já trazer aqui algumas visões do que você acha que realmente traz muito resultado, né? Tanto em termos de comunicação quanto em termos de produto, como identificar para que lado ir, né? Quando a gente pensa na empresa, a gente tem muitas qual é a opções. Uhum. prioridade? Como definir essa oportunidade? Eu acho que a gente vai amadurecendo ao longo do tempo, né, mas eu sou muito a favor de começar simples, né, tudo a gente tem que começar simples para chegar no profundo. Se você tenta criar uma complexidade grande, você não chega em lugar nenhum, né, você fica no raso, mas a simplicidade vai te levando para o profundo aos poucos. O que que eu começo pensando no nosso business? Sempre a gente leva isso em consideração. Vamos classificar o cliente que está engajado e desengajado e começar a Uhum. trabalhar com esse comportamento. Então, minha comunicação, 80% dela é pautada em está engajado ou desengajado, está fazendo ou não está fazendo aula. E aquele momento que ele deixa de fazer aula, eu tenho uma régua específica, no momento que ele está fazendo aula, eu tenho uma outra régua de comunicação específica. A tecnologia, o produto em si, ele tem o dever de aumentar a frequência desse usuário. Então, minhas estratégias de marketing, comunicação, elas estão muito focadas em vem para o meu produto, vem Sim. para o meu produto, volta para cá. E no momento que eu entro no produto, eu tenho que ter um impacto tão positivo que ele me faz querer voltar, né? Então, vou dar um exemplo de uma filtry básica, né? Que a gente vê muito em streaming também. Você está assistindo um filme, isso a gente tem na queima diária, no treino, e aí de repente você parou, pausou, não sei, aconteceu um imprevisto, ele teve que parar. Quando você volta, você tem que voltar de onde você parou.
O E básico, isso né? é o design do produto e as funcionalidades te incentivando e te estimulando a voltar. Você imagina, você parou, de repente zero. Zero. E você tem que começar de volta. Você fala, não vou Em que continuar, momento não. que eu tava mesmo, né? Aí, Onde que eu tava? É. Então, as funcionalidades, as features do produto, elas têm esse dever de reter esse usuário e fazer com que a frequência de treinos aumente. E eu tenho o dever com as estratégias de marketing de tornar todo mundo, no mínimo, monthly active user. Né? Usar esse produto aqui nesse mês e no próximo, para que a gente consiga garantir as métricas de receita que a gente precisa junto com a renovação. É o que o pessoal, os gurus chamam de experiência sem fricção, né? O jargão é esse. Essa fricção é exatamente isso. Tem que voltar, aí daqui a pouco você está mandando WhatsApp para alguém, é minuto tal, aí a pessoa vê que minuto tal, claro, isso recebe de vez em quando isso, o Gaspo também. Aí eu lembrando qual minuto que eu parei para eu poder voltar. Não, desculpa, depois eu deleto a imagem. Aí você volta na mensagem, sabe? Então, aí Sim. sua experiência corta 2 minutos Sim. nessa história. E, Pequenos tricks, né? Pequenas. e essa usabilidade no produto, mas acho que é legal você falar um pouco também do desafio que você comentou, a tecnologia, o produto como sendo uma ferramenta muito poderosa, e realmente é. Mas como a gente se adaptar de forma rápida e entender de forma rápida o que está funcionando e o que não está, né? Sim. Porque hoje, em time de produto, a gente tem desafio de, às vezes, muitas vezes, um desenvolvimento um pouco mais longo, algo nesse sentido. Como a gente lidar com isso no dia a dia para entender, porque a gente falando, tem algumas features que são mais óbvias, né? Como essa você comentou. Tem algumas que não são tão óbvias. Como que a gente sabe o que é bom para o cliente, né? Então, acho que são desafios. Para você saber, você tem que ter muito claro seu indicador-alvo. Ótimo. Então, vou te dar um exemplo, assim, que depois é replicável, né? Para o pessoal de casa também conseguir depois ir desdobrando para o modelo de negócio. O churn. Eu tenho um churn garantia e esse é meu grande alvo. As minhas filters que são criadas para engajar e reter esse cliente dentro do primeiro mês de vida dele, né? Tem que reduzir churn. Então, o que acontece muito? A gente cria e aí a galera esquece de olhar. O que a gente criou realmente está cumprindo o propósito da criação? A galera tá usando, mas o churn não tá movimentando, não tá abaixando. Então temos um problema, não cumpriu. Então a gente não pode perder o foco, porque existem os desdobramentos dessas métricas que vão ficar muito específicas da filtering. A utilização dela, Cliques, tráfego de pessoas, clique, etc. Mas o alvo principal não pode ser esquecido. Se era o churn, ele mexeu ou não mexeu? Porque ele pode estar sendo benéfico para outras coisas, mas meu objetivo principal pode não estar sendo atingido. E dentro desse ponto, acho que um acionável também muito importante além da clareza do indicador, ter uma clareza do teste, né? Então, se eu mudei uma feature, eu tenho que ter uma clareza muito grande do grupo que eu estou analisando e testo como é que está o indicador que eu quero atingir nesses grupos, né? Então, um grupo que a feature foi alterada versus o grupo que a feature não foi alterada. E aqui, tomar o cuidado, que a gente vê muito, de eliminar outras variáveis que podem, de alguma forma, estar impactando o resultado final daquele maior teste. erro de teste AB. É. Você mudar mais de uma variável. Aí, quando o resultado muda, você fala assim, o que influenciou? E aí, cada pessoa que analisa aquele resultado do teste chega a alguma conclusão. Umas vão falar que foi positivo, outras negativo, porque foram várias variáveis que estavam ali dentro sendo analisadas. Né? Esse é a importância de ter uma blindagem desse grupo de teste, grupo de controle, e fazer uma feature que a gente consiga mensurar. Né? E talvez também um complemento disso é ter um indicador meio do caminho, porque às vezes o churn, especialmente para outros negócios que não têm uma visão de 30 dias, pode estar muito distante, né? E aí, de novo, a gente tem que voltar na questão de utilização, de engajamento, para ver como que essas features que a gente está mexendo se estão impactando na utilização. Vou te dar um exemplo disso prático pra gente. O churn, ele 30 dias, o primeiro churn, né? Então tá ali 30 dias. Eu só vou descobrir se mexeu ou não no churn depois de 30. Exato. Já é um longe. delayzinho. Longe. Imagina, esperar 30 dias para pra mudar saber a estratégia. se deu certo. É longe. Então você pega os indicadores intermediários, que foi o que você trouxe. No meu caso eu sei que a redução de churn está muito atrelada à quantidade de treinos que essa pessoa fez nessa jornada. E eu sei que esses treinos têm que ter uma distribuição média durante o mês dessa forma. Hoje a gente tem a maturidade para poder falar, na primeira semana ele tem que fazer X aulas para que ele chegue na última semana do mês com o número que eu preciso. Então você consegue. Aí você quebra mais, que foi o que a gente falou. Quando ele começa a fazer aula, tem que acontecer depois da compra tem que acontecer até tal dia.
você já consegue ter marcos rápidos que vão te trazer Acionáveis. um forecast, né, Você consegue agir mais desse rápido. resultado. Se ele não Agir fez rápido. aula até esse dia, o que que eu vou fazer? Já Exatamente, aquele vai teste já ajustando. possivelmente já não deu certo, É. né. Se não Perfeito. impactou. Então, realmente, você tem que ir granulando, só que você só não pode perder de vista o final, porque se no meio do caminho o comportamento do seu público mudar em relação a uma análise que você tem de correlação, então vamos supor que de repente minha correlação não começa a não funcionar mais, porque meu público mudou. Aham, As pessoas mudam, o comportamento de consumo muda. E eu só focar aqui no engajamento, eu corro o risco de não estar virando churn se eu perder o meu olhar para aquilo. perfeito. Então, volta um pouquinho no essencialismo, assim. Focar no que realmente importa e não É. dispersar sua atenção com aquilo que pode te tirar do foco, né? E a gente vê muito isso, né? Como é demanda honestidade intelectual para você definir o resultado esperado. Sim. Porque, via de regra, o que que se tem? Eu quero muito fazer essa teste. É. Gente, se A virar, paixão Vai dar pelo certo. ela Vai dar paixão certo. vai pela dar análise, certo. pelo Eu vi isso feature, numa pelo empresa de um produto. colega meu. Vai dar certo. Não é? Total. Então, você vai enviesando o teste É. AB. Não é teste AB, é teste A, na verdade. Você Tem que criou dar o B certo. lá, só como é que a gente faz para esse B Dá errado. responder, dar errado e validar o que eu quero fazer há muito tempo e que eu entrei para E a gente isso. nem faz teste AB. Cria uma hipótese, cria uma variante, mas aí troca tudo para variante e vai analisar a sua variante. Só É. que o contexto todo mudou, né? É. Então, realmente, a gente precisa desapegar, assim, que eu É. acho que é uma habilidade de bons líderes. É. Conseguir desapegar daquilo que acredita e colocar no centro quem realmente importa, que é o seu usuário. É É. ele que tem que te dar o feedback. Muitas vezes a gente projeta o nosso produto, nossa estratégia com base naquilo que a gente gosta, É. naquilo que a gente acha que é melhor. É. Tem que ouvir o cliente, E ter né? essa metodologia clara, né, para seguir. Sim. Perfeito. Aí agora entrando no nosso último bloco, continuando na jornada do cliente, aprofundando aqui agora dentro do tópico de transacional, né? Que é um bloco que às vezes é pouco visto dentro das empresas, mas que ofusca uma oportunidade muito grande, né? Eu queria compartilhar isso, Clarice, porque é uma questão mundial o transacional. É. Ela não está restrita à queima, ela não está restrita A modelo de negócio. a SaaS de Sim. saúde, ela é uma questão global. Explica um pouquinho o as que é o As transacional. plataformas, o transacional, tudo que acontece no back-office por detrás de toda a máquina de geração de receita ao longo de toda a jornada. Como é que eu faço? Como é que eu transaciono os valores monetários por trás? Onde que roda isso? Em quais plataformas rodam? E eu tenho titãs, plataformas globais, tenho plataformas latino-americanas rodando por trás, e isso aqui é um mundo à parte. E você, como tem empresas de tech focada em produto e tecnologia e marketing, qual que é o mais fun? Produto, tecnologia e marketing. Uhum. E essa parte feia do back-office aí que ninguém quer ver, entendeu? Só que a vida real ela é totalmente diferente. É. As fricções no transacional, elas derrubam a experiência do cliente. É. Eu acho que o transacional tem muito a ver com a questão global e que ela conecta várias pecinhas fixando na proposta de valor. É incrível como que a gente vê recorrentemente a proposta de valor sendo derrubando para uma coisa que não era conceitualmente difícil de perceber. Sim. E o transacional, só fechando, Mari, a gente falou sobre aquisição, falou sobre engajamento, muito nesse foco. Como que eu sou eficiente na aquisição, como eu sou eficiente no engajamento, para sempre trazer, elevar meu nível de receita, basicamente. E o transacional, ele é tão importante quanto para eu conseguir esse objetivo de eu garantir essa minha receita recorrente num nível bom, né? Tem muita oportunidade no bloco transacional também, Sim. assim como em aquisição e E engajamento. essa oportunidade, né, a gente estava falando sobre isso, é potencializar os resultados sem gastar R$ 1 a mais, né, muitas vezes. Então, Mari, como é que você vê esses desafios do transacional? O que está por trás disso? Ai, gente, esse é um mundo que eu sou apaixonada, sendo muito sincera. E tem gente que menospreza demais, mas eu ele é acho que muitas escondido. vezes é a falta de conhecimento, né? É. Porque não se vê essa oportunidade que tem. Então, quando você começa uma empresa, normalmente você não vai ter uma estrutura interna para isso. Você vai procurar um player de mercado que vai ter uma solução pronta, você não vai ter tanto contato com o back-office, porque aquilo ali já está embutido dentro da sua plataforma, do seu serviço, e aí você não tem tanta curiosidade, entender o que está acontecendo ali por trás, né? Qual que é esse mundo? Porque é um universo paralelo. E aí, quando você vai crescendo, e foi o que aconteceu com a Cambly, a gente começou com o terceiro, aí depois a gente foi e trouxe adquirências, onde dava pra gente o poder de personalização da estratégia desse motor de cobrança.
né? E aí a gente descobriu um mundo, assim, incrível. Então, eu acho assim, passa por níveis de maturidade, né? Vão ter pessoas aqui de empresas em diferentes níveis de maturidade. Eu acho que o início é difícil você olhar para isso, porque às vezes você não tem nem poder de gestão sobre isso. Uhum. Você vai poder ter ideias, mas você não vai poder mudar nada. Você é mais um cliente em É. Tá milhares. usando, né? E você não tem poder de criar filtros ali Tem dentro, tecnologia pra tecnologia para isso. Mas quando você amadurece, esse nível chega nesse detalhe da otimização de cada transação, da eficiência de cada transação. E é impressionante o volume de receita extra que você traz para o negócio sem gastar nenhum real a mais. Existe sim um investimento em equipe, que é Sim. caro, né? Mas ele não é um investimento variável para cada unidade de venda, né? Você Você consegue investe uma diluir, né? vez e você escala. Então, vamos pensar na estrutura da queima diária. Você tem, a gente separa tudo em merchant accounts. Então, eu tenho a conta transacional focada no novo cliente. Eu tenho aquela conta transacional focada no upselling automático, no funil de upsell automático, que é outra característica. Então, pensa, eu estou transacionando o cliente ali no cartão de crédito e estou tokenizando esse cartão. Eu aproveito o token desse cartão para levar para um produto adicional onde ele consegue comprar One Click Buy. Uhum. Muito comum em Amazon, né? A gente Sim. viver essa experiência também. One Click Buy. Esse tipo de transação não pulsa o CVV. E aí? Qual que é a forma de transacionar isso que diferente. vai gerar mais aprovação na adquirência? A forma que eu transacionando isso, informações que eu deixo de passar para bandeira, para adquirência, que vão me banir dessa transação, que vai dar uma suspeita de fraude, que não vai entender que tipo de transação é essa, porque a pessoa não está digitando cartão de novo, colocando CVV de novo. Diferentemente daquelas pessoas que vêm numa recorrência mensal, trimestral, semestral, que seja, porque o anual é só mais uma transação depois na Uhum. renovação, que todo mês, se for no caso do mensal, eu preciso cobrar. E aí, essa recorrência de cobrança mensal, você se pergunta, e se a pessoa não tiver limite de crédito no É. dia? No É. dia que eu tentei cobrar? E se der uma recusa nesse momento, o que que eu faço depois? Aí entra a estratégia de régua de retentativa. Um motor inteligente para o seu modelo de negócio para retentar isso dentro de uma janela de X dias, onde você consiga trazer essa receita de volta. Aham. Para você não ter a inadimplência, que não é pelo churn, mas é pela falta de saldo ou por É. algum tipo de recusa daquele cartão. O cartão ficou inválido, cliente usou um cartão que Trocou o era número, né? virtual e não É. tinha possibilidade de recorrência, tem tanta Venceu. coisa que É. acontece. E aí você chega lá na renovação. A renovação é outra coisa. Por exemplo, no nosso caso, ela vai acontecendo de forma automática. Uma vez que ela transacionou, eu mandei lá para a bandeira e para adquirência, olha, essa assinatura é uma assinatura de caráter anual. Então chega lá no final mais uma vez, é uma transação sem CVV, só que não é imediatamente após a primeira compra, é depois de um ano. Sim. E aí as características disso vão mudando. E se você não tem um olhar específico para isso, para otimização disso, para eficiência operacional, do Você seu motor perde de muito dinheiro. retentativa, dos tipos de adquirência, você perde grana É. demais, né? E o pior é que você perde dinheiro de quem quer te pagar, né? De quem tá Exatamente. engajado, de quem É. tá interessado. E isso é que eu acho mais interessante desse assunto, porque a gente falou aqui sobre aquisição. Todas as dificuldades de atrair o cliente certo, de oferecer um bom produto, depois de engajar esse cliente na sua plataforma. E aí você tá com tudo isso na sua mão e de repente você não consegue trazer a receita para dentro da empresa, porque o banco entendeu que você tá com alguma possibilidade de fraude por causa daquela transação, ou porque o cliente mudou o cartão, ou porque ele tá sem saldo. Então tem várias coisas ali que estão impedindo de você chegar no seu resultado, né? Sim. E a gente está falando de uma coisa complexa em termos simples, né? Por trás de tudo que a gente está falando tem uma série de camadas aí de Sim. dores. Por isso que eu reforço que, assim, para você chegar nesse nível, sua empresa tem que ter atingido um grau de maturidade onde as coisas menos profundas, né, que estão mais na superfície, elas já estejam solucionadas, Uhum. né? Então, assim, não adianta você querer resolver uma dor tão no detalhe, tão na profundidade do seu business, se lá na frente você não está conseguindo fazer a sua aquisição acontecer, É. o tráfego e o volume acontecer, né? Então, existem níveis de prioridade, mas a gente tem que chegar nesse ponto de atingir uma maturidade. Agora, eu quero receita incremental pela eficiência, porque tá caro adquirir, eu não quero pagar mais para ter essa pessoa, né?
Você comentou sobre maturidade, é justamente disso, né? Porque essa eficiência transacional você tem que ter muita maturidade, inclusive de dados, né? Sim. É, Porque como que você perfeito. comentou um pouco sobre segmentação? Ah, vamos falar um pouco de forma um pouco mais genérica, né? É muito importante segmentar qual é o tipo da transação. É uma transação parcelada? Não é. Qual que é o produto? Qual que é o ticket? Qual que é o cartão, o banco, o emissor do cartão do cliente? Então, para você começar a segmentar para começar a criar uma inteligência, primeiro você tem que ter dados. E Sim. só para ter dados já é uma tecnologia Sim, relevante. E sim. a partir disso começa a segmentar, e daí com essa segmentação você começa a tirar insight desses dados que começa a te dar inteligência para essa otimização, né? E isso era exatamente o que eu ia perguntar, né? Então, dado que existem esses problemas transacionais e que muitas vezes até não são vistos pelas empresas, como identificar e como resolver, né, Mari? Como é que foi esse processo da queima? Com muito teste, né? A gente falou muito de teste A/B, né? E levantamento de hipóteses. E aí você vai granulando à medida que você vai ganhando maturidade, né? Então você pega o grau mais abrangente, depois quando você resolve ele, você desce mais, desce mais. Então hoje, né, com essa capacidade de ter o analytics, né, da transação, de entender esses números, a gente consegue ver, por exemplo, qual que é o maior motivo de recusa que eu tenho na minha primeira compra. Qual que é o segundo maior, o terceiro no ranking? E a gente vai olhar para o nosso 80/20, né? Onde que eu mexendo o ponteiro aqui, eu vou trazer mais resultado para o negócio. Então a gente achou esse motivo e a gente vai desdobrando para entender qual que é a característica, que foi o que ele trouxe. São compras parceladas? São compras com uma recorrência anual, com uma recorrência mensal, com uma recorrência semestral? Você vai precisando granular. Aí você vai chegar em alguns motivos de recusas que às vezes não são claras, porque a adquirência não te devolve com toda clareza. E aí você vai fazendo agrupamentos, vendo comportamentos, similaridades, conversando com o time da sua adquirência, criando relacionamento com eles para conseguir. Sim, Muitas vezes eles vão direto nos bancos, no nível de relacionamento dos bancos. A gente vê alguns problemas que acontecem que é de banco específico olha para só. um parcelamento específico. E aí você vai entender, agora eu preciso mandar determinado tipo de informação, a configuração dessa minha transação tem que alterar porque esse banco mudou uma política. Aham. E essa forma minha de cobrar já não serve mais para ele, por isso que eu estou tendo recusa. Então, existem algumas recusas que são mais óbvias, né? Insuficiência de saldo, suspeita de fraude, cartão inválido, conta fechada, mas existem outras que é política. Sim. O Tem que ter um que é? relacionamento com o banco para Então você precisa destravar, ir né? estreitando. É. E nesse mundo transacional, você comentou sobre agilidade de teste também. E vejo dois pontos como relevantes em teste nesse mundo. Primeiro você tem que ter agilidade para você identificar problemas, como você comentou. Mudou alguma configuração num banco específico. Se você não tem essa clareza de dados e essa gestão do dia a dia, você não percebe. E daí você fica perdendo É. ali transações dia a dia. Então, essa agilidade é importante. E o segundo, que é o contraponto, é ao mesmo tempo que quando você vai implementar um teste AB ou uma mudança, o retorno é muito claro, né? É muito fácil, porque é literalmente uma receita extra. Entrou ou não Então, entrou, né? e você comentou, não tem muito custo, tem o custo do time para você implementar, mas depois que você implementa uma mudança, que você consegue mudar o patamar de uma eficiência transacional, essa mudança de patamar é eterna, entre aspas, né? Você Sim. vai continuar gerando essa receita extra dali para frente. Então, é um Sim. investimento que compensa muito o retorno que traz para E frente. nesse business SaaS, né, onde você depende tanto de renovação, né? Quanto mais base você tem, mais escalável o seu negócio se você tem uma eficiência na renovação. Então você não precisa pagar mais e a base está crescendo, crescendo Aumenta e seu renovando. LTV. Então, assim, foi até um case nosso, a gente trabalhou muito essa questão do motor de retentativa. A Ótimo. gente olhou e falou assim: beleza, tá vindo recusa. A gente está retentando em momentos diferentes. Vamos pegar um exemplo básico que é a insuficiência de saldo. Será que daqui 5 dias esse saldo volta do cartão? Porque aí ele paga a fatura, renova o saldo. Exatamente. E a gente vai fazendo testes, criando regras, acompanhando os incrementos, e aí você vai tomando decisões, ao ponto que a gente conseguiu, do ano passado para esse, já aumentar o índice de renovação líquida em 4%. É muita coisa, né? Aí fala assim: 4 é pouco. Depende. Qual que é o tamanho da sua base? Né? E quando tem todo mundo tá caindo do outro lado. Não, e aí você vai entendendo que às vezes 0,5% Sim. muda o jogo do seu negócio. E o efeito cascata, né? Mas, pô, se eu renovo 4% a mais hoje, daqui um ano vai ter 4% a mais da base para renovar. Exatamente. Então, cada Seu mês negócio eu vou crescendo. aumentando. Isso se torna
exponencial, né? Sim. Aí tem essa cultura de continuidade, né, de crescimento contínuo. Ela, dentro desse bloco crescimento, você tem dois bichos diferentes, que é essa parte de inovação e a parte de cadência, consistência e melhorar dar pequenos hacks para subir. Sim. E ao fazer isso constantemente, você libera muito peso em cima da inovação. Porque a carga que seja de fazer o produto matador, de ter uma sacada genial, do teste AB que vai mudar a vida nossa, ele fica muito mais É. dosado, as expectativas ficam mais reguladas, você não tem aquela visão messiânica da área de marketing ou de produtos, sabe? Como a gente vê Às muito. vezes você tá perdendo o jogo no feijão com arroz, né? É. É porque você vai eliminando, vai capturando um pedacinho de gap por mês, captura um pedaço, aí o gap que era 50, que era 100, agora é 50, entendeu? Então é muito mais gerenciável em relação a isso. É uma cultura saudável, ela não exclui a cultura de inovação. Ela não cultua, e o transacional é onde isso é É. muito óbvio que pequenos esforços, pequenas sacadas de inteligência e de agilidade, elas dão pequenos frutos que vão liberando, abrindo espaço para a gente fazer uma trilha mais longa. Sim. Então, como recomendações, Mari, dentro dessa visão transacional, né? Você falou muito dessa questão do teste, né? Mas tem algumas ações específicas, você comentou também sobre É espera tentativa. determinados dias e tenta novamente, né? Tem mais alguma outra iniciativa que você vê como boa prática para esses problemas transacionais que mais acontecem? Uhum. Ó, por exemplo, insuficiência de saldo pode ser a realidade de muitas empresas, porque o Brasil tem esse problema, É, né? Então a gente tem limite de crédito baixo ainda, né? Uhum. Então, dependendo do seu público-alvo e do seu produto e serviço, você vai viver esse problema de insuficiência de saldo. Então, existem hackzinhos que você pode fazer automáticos, por exemplo. Você está ali na primeira compra do seu cliente. Aí você está parcelando 12 vezes. No meu caso, porque é 1 ano, aí é conveniente parcelar de 12 vezes, o cliente foi lá e escolheu de 12 vezes. E aí eu não consegui capturar o limite total do cartão, porque a transação de parcelamento ideal é aquela que você captura o limite total, você segura esse limite do cartão da pessoa, e aí vai cobrando mês a mês, mas você tem garantia de recebimento. Ou seja, não existe cenário de sim, inadimplência nisso. O sim. risco é da bandeira do cartão se o É, cliente não pagar o cartão, né? A é. bandeira, o banco. No nosso caso, a gente olha isso como ideal, mas às vezes, quando dá o erro de insuficiência de saldo, coisas automáticas que você pode fazer, a gente chama internamente de fallback, tem gente que chama de rollback, tem outras empresas que chamam de cobrança inteligente, vai depender muito do negócio. É você mandar automaticamente essa cobrança cobrar o valor da parcela naquele mês. Perfeito. E não segurar o limite total. Você, ao invés de segurar o limite, você cobra a parcela e manda um comando. Mês que vem, cobra essa parcela. É Ótimo. como se tornasse uma recorrência mensal, só que dentro de uma anuidade. Então, o Aham. cliente se comprometeu, ele está com um contrato anual, mas a minha forma de cobrança ela muda. E aí é aquilo que a gente volta a falar. O que eu precisei gastar a mais de aquisição para isso? Nada. Eu automatizo isso no meu checkout, eu faço com que toda vez que a recusa X, o código de recusa X aconteça, automaticamente a gente tente numa modalidade de cobrança diferente, sem alterar nada na experiência do cliente, no contrato do cliente, mas trazendo uma aprovação naquele momento. Só nisso você consegue aumentar bastante a receita na primeira. Aí você imagina isso no decorrer da jornada, imagina isso na renovação, no momento que você está fazendo um cross-selling, né, uma recompra desse cliente. Então, tem muitos potenciais. Aí, assim, cada negócio vai ter que analisar seu É. business. Não existe um modelo ideal para todas as empresas, porque depende do seu usuário, do comportamento dele, do poder aquisitivo que ele tem, da liberação de crédito, tem tantas variáveis, né? Sim, Mas o importante, assim, né, o conselho é: olhe para o dado. O perfeito. comportamento do seu cliente, mesmo que não seja ele, mas seja ali o banco, a bandeira do cartão, a adquirência está te contando um comportamento do que está acontecendo na experiência de compra dele. Analisa, leva isso a sério e tenta entender, isso é pontual ou isso está acontecendo de forma mais generalista aqui dentro da sua base? Se sim, vale a pena você olhar e trazer soluções eficientes para isso, porque é o que o Darino falou, você tira a dependência da aquisição. É. Perfeito. Você tira a dependência da aquisição e essa constância de discovery e execução, ela cria um ciclo virtuoso do time. O time para de estar paralisado pela análise, né, o clássico,
análise parálisis, você fica lá só analisando loucamente, aí depois não Não executa consegue nada, sair. e você cria um ciclo vicioso que a empresa olha. Gente, olha como a gente está olhando para o nosso back-office. Se a gente está olhando para esse back-office, imagina na linha mestra. O que a gente não pode fazer, entendeu? O cuidado nesses detalhes, ele gera uma perspectiva explosiva para o resto, entendeu? Sim, Porque ele sim. catapulta, como a Mari falou, é um efeito de juros compostos, de melhoria, e ele gera um mega exemplo. Eu falei, gente, a gente não está escapando nenhum back-office, nós está rodando muito bem e está servindo de Poder de plataforma para o execução. resto, entendeu? Perfeito. Então, acho que a gente pode concluir, né, desses 3 blocos de aquisição, engajamento e transacional, o quanto que o conhecimento do cliente é fator-chave para aumento da recorrência, a análise do dado, a análise profunda do dado, e aí, a partir do momento que eu tenho o dado analisado, construir as hipóteses, testar e assim tomar as decisões, né? Então, acho que tudo que a gente está falando aqui, por meio dessas análises, das hipóteses e dos testes, a gente consegue alavancar os negócios, né, Mari? Com certeza. Então, infelizmente, a gente já está chegando no final do nosso podcast. Foi um prazer muito grande te receber aqui, Mari. A Mari é uma grande referência. Tenho certeza que vai ajudar muita gente com esse podcast. E aí, queria te ouvir. Tem alguma mensagem final para os empreendedores, líderes que estão buscando aumentar e desenvolver os seus negócios? Boa. Gente, foi um prazer. Gostou demais bater papo com vocês. Eu tenho uma mensagem. A gente começou de uma forma e vou terminar dessa mesma forma, né? Nossa principal prioridade é proteger nossa capacidade de priorizar, né? Então, assim, a gente falou de várias estratégias, e aí eu imagino que às vezes a mão vai coçando, né? É, Quer fazer tudo. é. Mas a gente tem que ser estrategicamente inteligente, sabe? Para escolher as batalhas, entender a maturidade que a gente tem, né, como empresa, para a gente não colocar esforço aonde não precisa, né? O essencialismo ele traz muito essa visão de você fazer menos, mas fazer melhor. Então, nem sempre é fazer mais, ter volume de ações estratégicas, mas é selecionar aquelas que viram o jogo do seu negócio e que casam mais com a fase do seu negócio, a capacidade de execução que a sua operação tem. Não adianta querer replicar algo que a sua operação não seja capaz hoje de atingir, É. né? Então, a gente precisa ter constantemente a disciplina de eliminar desperdício. Perfeito. Desperdício de esforço que vai tirar, né, a sua capacidade de entregar o seu máximo de contribuição. Quando você está com uma infinidade de estratégias ali na mesa, se você tentar fazer um pouquinho de cada, sua capacidade de contribuição máxima não vai existir. É cada um remando para um lado, né? Você tem que ter, assim, sangue frio, sabe? Falar assim, legal, isso daqui é algo que eu quero fazer, mas eu vou guardar aqui para um outro momento, no momento que eu Uhum. estiver mais preparado. Mas agora eu vou colocar meu time totalmente focado naquilo que mais importa. Então a gente tem que drivar o nosso time para isso. Não adianta esperar que lá na ponta as pessoas vão saber o que priorizar com muita clareza estratégica, porque eles não estão vendo macro. A visão do quadro futuro ou do quadro completo está na mão de poucos, né? E aí o nosso papel como líder é desdobrar essa visão estratégica para a empresa, para a liderança da empresa, e os líderes serem capazes de desdobrar para as equipes. E aí todo mundo caminha para a mesma direção, coloca os esforços concentrados naquilo que realmente importa, e aí é inevitável que o resultado vai aparecer, Perfeito. né? A escalabilidade vai chegando, a eficiência vai acontecendo. Então, minha dica é essa, assim, é simplificar. Ter um Não é deixar indicador mestre, né? complexo. Ter uma clareza Sim. do que você quer perseguir e priorizar as ações E para isso. começar pequeno. MVP é tudo. Começa pequeno, testa, funcionou, otimiza, não funcionou, engaveta. Tem muito conceito de fail fast, né? Uhum. Foi falhar, não tem problema, mas tem que ser rápido. A virada de chave tem que ser rápido, senão os desperdícios se concentram aí. Então, acho que eu vou deixar essa dica pro pessoal. Boa. Maravilha. Prazerão. A Prazer de discussão Muito foi muito obrigada, ótima. Mari. E Obrigado, você Mari. que ainda não segue o perfil da Fábrica, segue no Instagram, Fábrica com 2 Bs, GC. A gente também tá no Spotify, no YouTube, no LinkedIn. Vai ser um prazer conectar com você por lá. Muito obrigada, Mari. Obrigada a você. Obrigado, Obrigado, Mari. gente.